noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso programa Talk Show Descomplicando a Teoria, onde falamos de teoria, mas sem dormir na cadeira. Hoje vamos conhecer um psicólogo que estudou o comportamento humano e mostrou que às vezes um simples elogio pode ensinar mais que um sermão de 30 minutos. Com vocês, o homem que fez até virarem alunos exemplares, o Skinner. Mas como vocês sabem, hoje ele não pôde vir, mas trouxemos uma especialista. Receba a nossa convidada. Renata, vamos sentar. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso programa. Então, nos conta quem é a Renata, quem é essa pesquisadora, onde estudou, nos conta agora. Bem, Janaína Platéia, meu nome é Renata, eu sou formada em Psicologia e Pedagogia pela USP, atuo na área há 10 anos, sou formada basicamente em toda a história, a cronologia da vida de Skinner. Legal, parabéns. Então, Renata, nos conte quem foi Skinner. Skinner foi um psicólogo estadunidense, ele nasceu em 1904. O estudo dele focou principalmente em como nosso comportamento é afetado pelo ambiente e pela consequência das nossas ações. Então, ele basicamente estudou porque estudamos na véspera da prova? Exatamente. Skinner ele acreditava fielmente que o nosso comportamento e até a nossa mente são altamente influenciados pelas consequências das ações que tomamos. E qual foi a grande ideia dele? A principal ideia de Skinner foi o condicionamento operante. Ele diz basicamente que foi o que eu te falei, que nossas ações dependem das consequências delas. E traduzindo para a vida real? Traduzindo para a vida real, basicamente, quando um comportamento, uma ação que você toma, tende a ter uma recompensa, ela vai se repetir novamente. Ou seja, se o professor elogia o aluno, ele tende a participar mais. Exatamente. Agora, conta a parte curiosa. Oh my God. É verdade que ele ensinou o pombo? Sim, isso é verdade. Esse experimento foi chamado a caixa de Skinner, onde os pombos aprendiam a apertar uma alavanca para receber comida. Ou seja, se tivesse prova, os pombos talvez passariam. Com nota máxima. E para demonstrar para o pessoal de casa, né, você trouxe um vídeo. Verdade, eu trouxe um vídeo para demonstrar para vocês aquele experimento dele. F. Skinner foi um psicólogo americano e o mais famoso defensor do behaviorismo radical. Ele acreditava que o comportamento não é causado por pensamentos ou sentimentos, mas sim selecionado pelo ambiente. Skinner propôs 3 níveis de seleção: o filogenético, que são nossos reflexos e instintos herdados; o ontogenético, que são os comportamentos aprendidos durante a vida; e o cultural, que são as práticas passadas de geração em geração. Para estudar o aprendizado, ele criou a caixa de Skinner. Nela, um ratinho aprendia a pressionar uma alavanca. Se, ao pressionar, recebesse comida, um reforço positivo, a chance de repetir o comportamento aumentava. Se o pressionar da alavanca interrompesse um barulho chato, reforço negativo, ele também aprendia a repetir a ação. Esses experimentos são a base da análise do comportamento aplicada, ou ABA, que usa esses princípios para ensinar novas habilidades. No dia a dia, vemos isso quando uma criança arruma o quarto e ganha um elogio, reforço positivo, ou quando deixa de fazer birra porque não ganha mais atenção, extinção. Na educação e no TEA, a modelagem é usada para ensinar comportamentos complexos, passo a passo, reforzando cada pequeno avanço. Como la mayoría de los seres vivos, la paloma asocia enseguida el accionar la palanca con la recompensa. Pero cuando un temporizador suelta una semilla de forma automática cada 20 segundos, la paloma se pregunta: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Si en ese momento estaba aleteando, continuará aleteando, convencida de que sus actos tienen una influencia decisiva en lo que ocurre. Llamamos a esto superstição da paloma. Interessante seu vídeo, muito legal para a realidade de hoje em dia. Se o comportamento é influenciado pelo ambiente, isso quer dizer que a gente não tem escolha livre? Bem, Skinner dizia que as nossas escolhas não são totalmente livres justamente pelo fato delas serem altamente influenciadas pelas consequências e pelo ambiente, mas isso não quer dizer que nós sejamos robôs. Ele só dizia que as nossas ações têm uma consequência por trás. Ou seja, se tiver frio e aí eu não quiser ir trabalhar, eu arco com as consequências depois. Exatamente. Então, quem controla o ambiente acaba controlando o comportamento das pessoas? De certa forma, sim. Por isso que o Skinner
que essa decisão de controlar, ela deve ser pautada e bem equilibrada para gerar realmente ajuda, principalmente na educação, e não para manipular os alunos. Certo. Qual a diferença entre reforço positivo e reforço negativo? Seria o polo da bateria? Não seria isso. O reforço positivo é quando você oferece algo bom para a ação daquela pessoa se repetir. Por exemplo, um elogio ou um bom que a sua empresa te dá para você trabalhar mais. Ou, e o reforço negativo é quando você tira algo ruim para a ação daquela pessoa se repetir. Por exemplo, quando você está sofrendo com a questão do telemarketing, quando você não paga, eles param de te cobrar. Sim. Basicamente isso. Ou seja, hoje em dia você é um feedback. Exatamente. Se você trabalha bem, bate a meta, você ganha elogios, então você tende a repetir essa ação. Isso. E quando o reforço para, o comportamento tende a diminuir? Ele tende a diminuir com o tempo, sim. Porém, se já foi muito reforçado antes, ele tende a se repetir. Isso é verdade, né? Porque quando a gente faz algo bom, né, para nós, a gente tende a repetir aquilo. Isso. Exatamente. Sentimentos e pensamentos. Olha, ele não nos ignorava totalmente, mas ele preferia acreditar no que ele via, que era observável, por ser mais fácil de contatar e de pesquisar também. Era mais pela lógica. Isso, era mais pelo observável, por isso que era mais fácil de registrar. Certo. Dá para mudar qualquer comportamento com reforço? Nem todos. O reforço ele ajuda, mas ele não explica tudo sozinho, até porque tem limites éticos, tá? Que precisam ser respeitados e também o interno pessoal daquela pessoa. Ou seja, isso também aplica nas escolas e também nas terapias? Exatamente. O terapeuta, ele veio com o propósito de ajudar aquela pessoa, mas respeitando os limites e a ética que ele tem que seguir referente ao trabalho dele. Ou seja, tem a teoria na prática, mas a pessoa na prática tem que aplicar. Sim, até porque cada pessoa é única e é o individual de cada um. Não tem como generalizar um grupo muito grande em uma única pessoa, porque o experimento deu certo naquela pessoa. Ou seja, não dá para fazer milagre, né, gente? E nas escolas, o que as ideias dele mudou? Na escola, a ideia de Skinner trouxe aos professores que o reforço positivo para os alunos vai ser sempre o melhor método de ensino, como, por exemplo, dar feedbacks rápidos, elogiar pequenos avanços e organizar as atividades em etapa para uma melhor compreensão do aluno. Ou seja, isso se aplica até a empresas grandes, né? Dar feedback. Sim, com certeza. Melhora também o engajamento dos funcionários, com toda certeza. Porque com certeza a pessoa tende a entregar mais, né? Quando recebe um elogio positivo de uma tarefa que fez. Certo? Tá fazendo sentido para você? Não saia daí. Já já estamos de volta. Pessoal, eu vou incentivar minha filha a fazer a lição com essa bolacha que ela adora. Filha, você já terminou a lição? Não, porque tem muita lição. Sabe o que você vai ganhar se você fizer toda a lição? Sim. Mamãe, já acabei a lição. Parabéns, minha filha. Obrigada. Estamos de volta e vamos dar oportunidade para a nossa querida plateia, que está aqui presente. Renata, nossa plateia tem algumas perguntas do estudante de pedagogia da Universidade de Uniob. Boa noite, se apresente e a pergunta. Boa noite, meu nome é Rosângela, meu primeiro ano de pedagogia. Gostaria de fazer uma pergunta se isso funciona com as crianças pequenas. Rosângela, boa noite, muito obrigada pela sua participação. E sim, isso funciona muito com as crianças pequenas, principalmente pessoal na época do desfraude. Pequenos elogios, incentivo à criança, ajudam muito ela a passar por essa fase com excelência. Próxima pergunta, por gentileza. Oi, boa noite. Meu nome é Tatiane, também sou estudante de pedagogia. Eu gostaria de saber se o Skinner sempre quis ser psicólogo. Boa noite, Tatiane, muito obrigada pela sua pergunta. E curiosamente não, o Skinner nem sempre quis ser psicólogo, ele queria ser escritor, mas aí ele conheceu a psicologia, se apaixonou por ela e ficou por lá mesmo. Próxima pergunta, por gentileza. Meu nome é Thalia, sou estudante de pedagogia e eu gostaria de saber o que Skinner dizia sobre a punição. Boa noite, Thalia, muito obrigada pela sua pergunta também. Skinner não negava totalmente a ideia de punição, certo? Mas ele sempre vai dizer que o reforço positivo é a melhor tática para aprendizado, em todo o tempo. Com certeza. Isso vale para tudo na vida.
Temos mais uma pergunta, por gentileza. Olá, boa noite. Meu nome é Paola, eu sou estudante de pedagogia. A teoria dele ainda é usada? Boa noite, Paola. Muito obrigada pela sua pergunta. E sim, a teoria de Skinner é usada nas escolas ainda até hoje. Muitas escolas ainda adotam a prática de condicionamento operante de toda a teoria dele para ensinar. Obrigada. Temos mais uma pergunta. Boa noite, meu nome é Patrícia. Sou estudante do primeiro semestre de pedagogia. E no ensino fundamental funciona? Boa noite, Patrícia. Muito obrigada pela sua pergunta. E sim, no ensino fundamental funciona, com certeza. Os professores, eles usam certos métodos que envolvem funcionamento operante, como metas claras para os alunos, feedback imediato e exercícios progressivos também, para ajudar na interação e principalmente memória. Boa noite. Seu nome e sua pergunta, por gentileza? Boa noite, meu nome é Maria, eu sou estudante de pedagogia e minha dúvida é, doutora Renata, eu queria saber a diferença do condicionamento clássico pro operante. Boa noite, Maria. Muito obrigada pela sua pergunta. A diferença do condicionamento clássico pro operante é que o clássico ele acontece por volta da associação de estímulos, como no experimento de Pavlov. Já no condicionamento operante, o indivíduo aprende pelas consequências das ações dele. Gentileza, a próxima pergunta. Meu nome é Lívia, sou estudante de pedagogia e eu gostaria de saber se recompensa sempre, não faz a gente depender disso? Boa noite, Lívia. Muito obrigada pela sua pergunta. E sim, isso pode gerar uma dependência no indivíduo, por isso que o método correto é ir usando o reforço positivo apenas no começo e diminuindo, para a pessoa se sentir própria motivada e o esforço vir de dentro dela. Próxima pergunta, por gentileza. Boa noite, eu sou a Kelly, estudante de pedagogia, e minha pergunta é, e se o aluno não responde ao reforço positivo? Boa noite, Kelly. Muito obrigada pela sua pergunta. Caso o aluno não responda ao reforço positivo que foi aplicado, a gente precisa entender qual foi a motivação desse aluno. Porque como a gente falou anteriormente na outra pergunta, nem todos os indivíduos são iguais. Então, no interior daquela pessoa, pode ser que aquele reforço não tinha dado certo, mas outro pode dar certo. Ou seja, doutora, talvez o que foi ofertado para ele em troca não foi exatamente o que ele tinha de estímulo para ganhar. Isso, não foi uma coisa que motivasse tanto ele do que outra, por exemplo, motivaria. Ou se doar tanto para entregar, né? Exatamente. Doutora, tudo bem se tivermos mais perguntas na plateia? Claro, eu tô adorando, tô achando as perguntas muito interessantes. Ótimo. Próxima pergunta, por gentileza. Boa noite, meu nome é Catarina, sou estudante de pedagogia. Queria saber se a punição nunca funciona? Boa noite, Catarina. Muito obrigada pela sua pergunta. E sim, ela pode funcionar no curto prazo, mas ela não ensina o comportamento correto. O certo realmente seria o reforço positivo. Próxima pergunta, por gentileza. Boa noite, meu nome é Solange. Gostaria de saber se usar essa teoria não é uma forma de manipulação. Boa noite, Solange. Muito obrigada pela sua pergunta. E depende muito da intenção com a qual é usada, porque na educação tem como objetivo auxiliar e ajudar os alunos no aprendizado. Agora, para outra coisa, a critério de quem usa. Obrigada. Próxima pergunta, por gentileza. Boa noite, doutora Renata. Meu nome é Marina, sou estudante de pedagogia e eu gostaria de saber sobre o que o Skinner critica na educação tradicional. Boa noite, Marina. Obrigada pela sua pergunta. O Skinner critica na educação tradicional o uso excessivo da punição e o pouco método de reforço positivo para realmente fazer os alunos aprenderem. Obrigada. Oi, boa noite, meu nome é Ana, eu sou estudante de pedagogia. Quais são os limites dessa teoria? Boa noite, Ana. Muito obrigada pela sua pergunta. As limitações dessa teoria são basicamente que o Skinner não focava muito nos processos internos, como emoções e pensamentos dos alunos. Ele focava mais no observável, que era realmente mais fácil para pesquisar, anotar e ter uma base. Para encerrar, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Se o comportamento é moldado pelo nosso ambiente, até que ponto somos responsáveis pelos nossos atos? Boa noite, novamente. Eu gostei muito dessa pergunta, foi ótima. E assim, mesmo sendo influenciado pelo ambiente, nós somos sim responsáveis pelas nossas ações, mas essa responsabilidade tem que ser entendida dentro do contexto da vida dessa pessoa, o que levou a acontecer e das oportunidades que ela tem vivida também. Temos uma pergunta também dos nossos internautas. Boa noite, me chamo Érica, sou estudante de pedagogia. Se o Skinner estivesse aqui hoje,
qual dica ele daria aos professores? Boa noite, Érica. Muito obrigada pela sua pergunta. E se Skinner estivesse aqui, o conselho que ele daria para os professores é para valorizar e incentivar os pequenos progressos dos alunos em qualquer faixa etária, em qualquer método de ensino que eles forem aprender. Ou seja, um método utilizado, né? Sim. Ainda até hoje nas escolas e nas empresas também. Renata, muito obrigada por ter participado do nosso programa hoje, Descomplicando a Teoria. Deixa uma mensagem para o pessoal de casa e para a nossa plateia, os nossos convidados, por gentileza. Eu que agradeço, primeiramente, pelo convite, por ter me recebido também. E para vocês, estudantes de pedagogia ou professores já formados, acho que o principal conselho que Skinner deixou para vocês é principalmente para vocês nunca menosprezarem ou desprezarem o avanço de um aluno, por menor que ele seja. Qualquer avanço, qualquer coisa que um aluno faz que vai influenciar no seu método de aprendizagem é uma conquista e cada conquista deve ser individualizada e celebrada. Ou seja, o estímulo. Obrigada. Tchau, gente. Chegamos ao final do nosso talk show de hoje, com uma reflexão importante. Compreender o comportamento humano exige mais do que opinião, exige ciência. Ao longo da nossa conversa, vimos como a psicologia se consolidou como campo científico e como as diferentes teorias disputam a forma de explicar o comportamento. Nesse cenário, as contribuições de Skinner se destacam ao mostrar que nossas ações não acontecem por acaso, mas são influenciadas pelo ambiente, pelas experiências, pelas consequências que vivenciamos. Mais do que propor simples resposta, a abordagem de Skinner nos convida a observar, analisar e compreender o comportamento de forma responsável, considerando também os limites éticos desse conhecimento. Afinal, entender o comportamento humano também implica refletir sobre como utilizarmos esse saber na sociedade, na educação, nas relações humanas. Entendemos que pequenas ações, elogios, incentivos podem transformar a aprendizagem. E fica a dica, se elogio funciona até com poucos, imagina com os alunos. Obrigada pela participação de todos e até o próximo Descomplicando Teoria! Boa noite, meu nome é Maria, eu sou estudante de pedagogia e minha dúvida é, doutora Renata, eu queria saber a diferença do condicionamento clássico pro operante. Boa noite, Maria, muito obrigada pela sua pergunta. O condicionamento clássico, ele vem diretamente pela associação... Eu esqueci, gente. Boa noite, doutora Renata, meu nome é Patrícia. O que o Skinner critica na educação tradicional. Boa noite, doutora Renata, meu nome é Patrícia. E... Não é pra gravar. Vai lá, mulher. É só uma encenação. É. Aí... Vai. Aí a gente tá aqui conversando. Aí ela vai passar na hora que eu abrir. Aí você dá um negócio pra trás o que é. Vai. Aí você vai conversando. Vai, vamos dirigir. Não abre. É. Estamos de volta e vamos dar a oportunidade para a nossa plateia. Tem uma pergunta para a nossa pesquisadora. Pesquisadora? Pesquisadora? Estamos de volta e vamos dar a oportunidade para a nossa plateia fazer algumas perguntas para a nossa convidada de hoje. Tatiane. Faz sentido para você? Porque temos mais perguntas da nossa plateia. Boa noite, qual é o seu nome? Oi, boa noite, meu nome é Patrícia, sou estudante de pedagogia, primeiro semestre, e eu gostei muito do assunto, da psicologia, e estou muito interessada em saber se no ensino fundamental o método de Cunha também é aplicado. Sentido para você? Porque temos mais perguntas da nossa plateia. Boa noite, qual é o seu nome? Oi, boa noite, meu nome é Patrícia, sou estudante de pedagogia, primeiro semestre, e eu gostei muito do assunto, da psicologia, e estou muito interessada em saber se no ensino fundamental
radical, o método dele também é aplicável.